Galera, beleza? Pessoal, vamos aqui dar sequência aos nossos trabalhos falando sobre uma treta que rolou nessa semana que gerou muita discussão, que foi a treta entre Joel Embiid e Hakeem Olajuwon, né? A gente tá falando de uma treta do mais alto nível, porque é um dos melhores pivôs da atualidade tretando com um dos melhores pivôs de todos os tempos. E já vou dizer, Olajuwon é o meu pivô favorito, tá? De todos os tempos. Então é uma treta do mais alto nível. A treta foi a seguinte: o Olajuwon, ele cedeu uma entrevista para Sports Illustrated, onde ele acabou fazendo algumas críticas ao jogo do Embiid. Na opinião dele, o Embiid deveria jogar mais dentro do garrafão, deveria espaçar menos a quadra, né? Inclusive, vou trazer a aspa do Olajuwon. A aspa dele foi a seguinte, ó. Ele ter todos os movimentos não significa que ele os aproveite. Por que ele arremessa tanto de 3 pontos se tem a vantagem física todas as noites? Se eu tiver a vantagem, vou cansar o meu adversário sempre, mas ficar arremessando bolas de 3, você não se acomoda quando está tentando vencer. Então, na opinião do Olajuwon, o Embiid deveria, cara, espaçar menos a quadra e jogar mais dentro do garrafão, porque ele tem, né, ele tira a vantagem física contra todos os matchups, e é uma verdade, o Embiid realmente, fisicamente, ele ganha de qualquer pivô. Não tem nenhum pivô que fisicamente bate de frente com o Embiid. Então, na opinião do Olajuwon, o Embiid deveria espaçar menos a quadra e focar mais em jogar dentro do garrafão. Daqui a pouco eu dou minha opinião sobre a fala do Olajuwon, que eu quero trazer a fala do Embiid para, né, trazer o contexto completo. O Embiid, ele foi perguntado, né, sobre a fala do Olajuwon, o que ele achava, e diferente do que as pessoas imaginavam, que o Embiid ia dar aquela resposta meio política, né, meio até elogiando o Olajuwon, dizendo que respeita muito ele, o Embiid, cara, detonou o Olajuwon. O Embiid não quis nem saber. O Embiid, ele respondeu o seguinte sobre a fala, lembrando do Hakeem Olajuwon. Ficar perto do aro é ser um alvo fácil para as dobras de marcação. É engraçado quando você tem esses velhos sempre falando de post-up, que você precisa passar mais tempo no garrafão e todas essas coisas. Não estamos mais nos anos 90 ou 80. Não se vence mais dessa forma. Enfim, esses caras não devem ter nenhum QI de basquete. É uma fala meio dura do Embiid, porque primeiro que ele chamou o Olajuwon de velho, e segundo falou que o Olajuwon não tem QI de basquete. O que é uma insanidade, que a gente tá falando de um dos pivôs com o maior QI de basquete de todos os tempos, tá? Olajuwon, pra quem não viu, tá? Eu não vi ao vivo, mas eu tive a oportunidade de assistir muitos jogos, né, do Houston daquela época. Cara, o Olajuwon era simplesmente assustador, tá? Se a gente vê o Embiid fazendo o que faz hoje, se a gente vê o Jokic fazendo o que faz hoje, Karl Anthony Towns e todos esses grandes pivôs da atualidade, o Olajuwon fazia isso, tá? O Olajuwon fazia isso. Então eu acho que o Embiid, sabe, passou do ponto quando ele falou que esses caras não têm QI de basquete. Eu acho meio exagerado. Mas vamos lá, falando aqui sobre, agora dando a minha opinião, de fato. A opinião do Olajuwon é uma opinião meio boomer. É uma opinião meio tiozão. É uma opinião meio de tiozão. Daquele tiozão que acompanhou a NBA nos anos 90 e fala: ah, a NBA de hoje é uma merda. Tudo é uma merda. Pivô espaçando quadra. Nunca vi isso. Pra que espaça quadra? Tem que jogar dentro do garrafão. Pivô de verdade, joga dentro do garrafão. Foi um comentário meio desses. É um comentário meio tiozão. É um comentário tiozão. Só que não é um comentário 100% errado. Falar que o Embiid deveria focar mais em jogar dentro do garrafão e espaçar um pouquinho menos a quadra é um comentário que não é o Olajuwon somente que faz. Vários analistas fazem. Inclusive, eu até concordo em certo ponto. Eu acho que o Embiid realmente, em alguns momentos no jogo, foca mais em espaçar a quadra do que agredir o garrafão, do que ir pra dentro. Eu acho que o Embiid poderia mesmo diminuir um pouquinho esse espaçamento de quadra e jogar um pouquinho mais dentro do garrafão. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é um exagero o Olajuwon dizer que não, pra que ele espaça a quadra? Pô, o pra que espaça a quadra é forte. Por que ele espaça a quadra? Porque a NBA pede que os pivôs espaçem quadra. Um pivô hoje que não espaça a quadra é um pivô limitado. Olha as críticas que fazemos ao Capela, ao Steven Adams, ao André Drummond, ao próprio DeAndre Ayton. A gente critica esses caras porque eles não espaçam quadra.
E por que é importante? Porque gera espaço, gera dúvida na marcação. Com a NBA cada vez, sabe, mais atlética e com menos espaços, você precisa gerar dúvida na marcação, você precisa deixar a marcação adversária sempre desconfortável. E o pivô espaçar faz isso. Então, eu discordo quando o Olajuwon faz esse questionamento. Por que ele espaça a quadra? Caramba, Olajuwon, espaça a quadra porque a NBA de hoje precisa que espace quadra. Nos anos 90, nos anos 80, nos anos 70, até no começo dos anos 2000, não precisava. A NBA não pedia isso. Hoje pede. Hoje pede. Então a fala do Olajuwon, ao mesmo tempo que ela é certa, ela também é meio errada. Tem um toque de saudosismo. E sobre a resposta do Embiid, eu acho que a resposta do Embiid é uma resposta, cara, que ele fala a realidade. Não estamos mais nos anos 90, não se ganha mais hoje jogando somente dentro do garrafão, é verdade. Só que eu acho que a forma com que o Embiid falou foi errada. Eu acho que faltou respeito do Embiid. Pô, ficar falando, esses velhos ficam falando sobre post-up, não tem nenhum QI de basquete. Porra, Embiid, você tá falando do Hakeem Olajuwon, meu amigo. Você tá falando de um cara que tem 2 títulos. Você tá falando de um cara que foi MVP, que foi DPOY. Tudo que você ainda não tem. Pô, desculpa. No hall de pivôs, cara, o Embiid não tá nem perto do hall que o Olajuwon tá. O Olajuwon, pra mim, tá na primeiraça prateleira de pivôs da história. O Embiid não tá. Então, pô, Embiid, faltou respeito pra mim. Faltou respeito. A resposta do Embiid, falando sobre a parte tática da resposta dele, é perfeita, realmente. Precisa espaçar. Né, se ficar jogando só no garrafão, é alvo de dupla marcação a noite inteira. É verdade. Só que o tom que ele usou pra mim foi equivocado. O Olajuwon não faltou com respeito ao Embiid. O Olajuwon deu um toque pro Embiid. Deu um toque pro Embiid. Deu a opinião dele. E tá tudo bem. Opinião de tiozão? É uma opinião meio de tiozão, mas ele deu a opinião dele. O Embiid, pra mim, faltou com respeito. Faltou com respeito. Então, essa é a minha opinião sobre essas falas. É essa. O Olajuwon fez um comentário meio saudosista, mas que, em certo ponto, tem razão. E o Embiid, pra mim, fez um comentário que, pela parte tática, um comentário é perfeito. Agora, o tom foi totalmente equivocado. Foi totalmente desrespeitoso, na minha opinião. Mas e você? Qual que é a sua opinião sobre essa treta? Tem alguém certo? Tem alguém errado? Comenta aqui que eu quero saber. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve, compartilha com seus amigos. E ativa as notificações, que é muito importante, ajuda muito o meu trabalho, tá bom, pessoal? A gente se vê mais tarde, tá bom? Com mais conteúdo. Agradeço pela sua audiência. E até o próximo vídeo. Acho que é isso. Acho que eu dei todos os recados. É isso. Tamo junto, grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.